fala sobre a ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo. Foram elas, né? Maria Madalena, Maria, foram ao túmulo, levando aromas que haviam preparado. Levaram perfumes. Lucas 24, verso 3. Mas ao entrarem, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, perplexas a este respeito, apareceu-lhe 2 anjos com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como ele vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os demais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Amém? Glória a Deus. Dê um glória a Deus animado aí. Quem aí foi para o acampamento e está animado, diga glória a Deus. Amém. Quem não foi também está animado, diga glória a Deus. No próximo você vai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Foi muito bom o acampamento, irmãos. Deus, ele é tão tremendo que ele usa quem não tem nada. Eu estou à frente da congregação e eu tinha que arrumar um jeito da galera ir para algum acampamento. E eu estava no começo junto. Só que quando eu fiquei sabendo o problema da minha esposa, eu estou em Deus, eu estou confiante, mas dá aquela baqueada. Eu não estou com ritmo para ir para acampamento. A gente vira pastor de igreja, a gente fica velho, né? Eu não estou com ritmo, não estou afim. Ai meu Deus, tem hora para acordar, tem hora para não sei o quê. Tanto 35 anos na igreja, 35 anos de acampamento, desde quando eu nasci, né? Não tem mais pico esse negócio. Deus, ele é precioso, ele é maravilhoso, queridos. Ele frustra as nossas expectativas, ele surpreende-nos. E aí eu fui como arrastado na responsabilidade de levar vocês, né? E graças a Deus nós somos aqui da congregação em 22 pessoas. Você pode glorificar a Deus por isso e aplaudir Ele? Louvado seja Deus. Aleluia. 22 pessoas daqui foram, né? E eu cheguei lá no retiro no sábado. Tinha uma pousada próxima ao retiro, porque o retiro ficou lotado, e nós pastores uma pousadinha do pastor Mário, que fica a uns 3 quilômetros do retiro. Então eu deixei minhas coisas, nós almoçamos, e à tarde teve as gincanas, e à noite teve a primeira ministração. E então eu sempre tive sede. Eu vou nos acampamentos, nos congressos, eu sento na primeira fileira, eu e a Dani, desde quando nós nos conhecemos, é assim. E aí eu peguei e fiquei lá atrás, em pé, encostado na parede. E havia alguém pregando agora lá, que é o pastor Daniel de Passos, meu amigo, estava pregando uma bênção, falando sobre as águas do Espírito. E eu estava lá, um pouco cansado, triste, um pouco falando: poxa, eu não queria estar aqui. E aí o bispo Nilman, quem lembra do bispo Nilman? Aquele gordinho, que já esteve aqui também. Ele foi lá atrás, que jeitinho dele, chegou em mim, na hora que terminou a palavra lá, falou: irmão, vamos lá, que eu sei é do mover, e vai acontecer um mover de Deus aqui agora. Você vai lá, que Deus vai te usar lá. Eu falei assim: me deixa quieto aqui, bispo, me deixa quieto aqui, que eu quero ficar quieto, eu não quero fazer nada. Para mim ficar nesse ponto eu estava ruim, viu, irmão? Vocês veem que sempre eu estou animado, né, para fazer as coisas para Deus. E aí o pastor perguntando lá, e o bispo me pegando, e o pastor: quem é que pode cantar uma música aqui para a gente ministrar aqui agora, no final da palavra? Você estava lá, né, Rodrigo? É a essência da adoração, né? Canta a essência da adoração.
Aí ninguém foi um irmãozinho lá, pegou o violão. E ele blão, blão, tentou, não conseguiu. E o bispo, vamos lá, irmão. Vamos lá, não, o irmãozinho já está lá. Vai ficar chato, deixa o irmãozinho. Acabei de falar isso, o irmão pegou o violão, colocou o violão de volta. Saiu de trás do microfone e pegou o contrabaixo. Só o contrabaixo, não tinha bateria, não tinha nada. Falei, mas esse cara tá fazendo o quê? Aí o bispo falou, tá vendo? Ele já desistiu já. Ele não aguentou não, ele desistiu já. Falou assim, aí eu sei mesmo. Falei, eu não, rapaz, deixou quieto aqui, pelo amor de Deus, já tá chorando, eu vou chorar. Deixou quieto aqui, velho. Ele pegou aqui, irmãos. Aqui assim, ó. Falou, eu vou jogar você lá no púlpito. Depois, na hora que você cair lá, aí Jeová vai fazer. Aí já era. Aí ele me pegou lá atrás, irmão, no colarinho, a luz estava apagada. Na hora que chegou lá no púlpito, eu fiz assim, me jogou. Alguém viu isso? Ele me jogou. Aí eu caí lá, falei, de onde que eu vim, da onde que eu vou? Fiquei assim, o que eu faço? Né? E aí, Deus já tem falado com a gente. Você lembra naquele culto que eu falei que Deus tem chamado eu para adorar, para tocar violão? Né? E eles já tinham colocado lá que um dia a gente ia ministrar. E o Paulo, que sempre toca o violão, o menino e tal, não foi, né? Tinha outros propósitos aí, não pôde ir e tal. Eu falei, e agora? Né? Além disso de eu estar lá em cima, eu vou ter que fazer esse outro negócio aí, ministrar. Eu não estou querendo saber de nada. Ó, tô aqui só para trazer a turma, já tá bom demais. Na hora que eu cheguei lá, eu olhei o violão, né? Tinha um violão lá. Eu falei, vou pegar esse violão. Então eu peguei o violão, coloquei, irmãos, na hora que eu peguei o violão, coloquei em mim. Quem que tava lá? Todo mundo aqui, né? Que tá aqui, a maioria. Eu coloquei o violão, eu senti uma glória de Deus tão grande. Você já sentiu isso alguma vez? Parece que você tomou uma anestesia, que você tá meio, igual quando você tá com febre, você fica meio molengão. Quem já aconteceu isso? Com a glória de Deus. Eu senti aquela glória de Deus, ó, tão grande, que eu peguei o violão, que eu pus o violão, aí eu fiz assim, ó, de cair, aí eu voltei. Falei, Senhor, que é isso? Que glória é essa? Aí eu fui a segunda vez, e voltei. Alguém viu isso também? Observou isso? E eu falei, Senhor, como que eu vou tocar? Me ajuda. Irmãos, eu senti, estou falando sério, como se alguém pegasse nas minhas mãos. Eu acho que eu nunca toquei tão bem violão na minha vida, igual aquele dia. E as minhas mãos, assim, e eu fui tocando, e eu fui gostando, irmão. E o fogo foi pegando. Resumindo, irmão, nós saímos de lá mais de meia-noite, virou uma vigília o negócio. E eu toquei um monte de música. E veio o tecladista, e veio os caras olhando pra mim. Acho que eles estão pensando que eu sou músico, né? E os caras bons, e os caras olhando em mim. Eu falei assim, mal sabe eles que eu tô mortinho, ó. Tô arrebentado nas lutas que eu tô passando, tô morto. E eu falei, nossa, Deus tá me usando mesmo. Olha, cara, a glória de Deus tá descendo, que negócio. Quanto menos a gente tem para dar, mais Deus faz. E aí eu gostei, irmão, do negócio. Ó, bebi um pouquinho das águas, gostei. No outro dia cedo eu já estava assim, ó. Lá atrás já estava assim, ó. Aí o bispo olhando em mim. Todo dia me chamou. Foi ou não foi? Todas as ministrações. Aí o bispo olhando em mim. Terminava a pregação e fazia assim em mim. Eu ia lá. Blá, blá, blá. No outro dia de novo, até tarde. Aí no outro dia de manhã, o negócio já foi para um outro nível. Vocês não estavam lá. Explodiu tudo. Era quase 12:30. Ainda tinha outra pessoa que tinha que pregar e tinha um almoço para servir. O almoço era 1h. Aí o bispo, acho que foi demais para ele, né? Aí ele chegou em mim assim, o fogo descendo, pôs a mão no meu ombro e falou, irmão, tem mais um para pregar aí, né? E pôs fogo em mim. Aí pôs fogo, aí fica difícil apagar. Aí ele falou, tem mais um para pregar aí, tem um almoço, tem a programação, tal. Aí ficou tiozão, né? Aí não deu conta. Tem a programação, e aí? Que horas? E o mover caindo assim, o povo lá, os jovens chorando, gente sendo batizada no Espírito Santo, a rodo. Gente que você chegava, você levantava a mão borada, a pessoa já caía. E ele falou, e aí? Que horas que vai parar isso aí? Irmão, parece que uma voz entrou dentro de mim, não deu tempo nem de eu pensar. Não foi a minha fúria, não, foi o Senhor. Eu falei para ele assim, você está perguntando para a pessoa errada, vai perguntar para o Espírito Santo. Virei e deixei falando sozinho. Na hora que eu olhei no rabo do olho assim, eu falei, Senhor, o que o Senhor fez eu falar, Senhor? Ele é bispo, Senhor. Eu olhei no rabo do olho e estava assim, ó, no vácuo. Aí ele ia pro meu lado para pegar o microfone, eu ia pro outro lado, irmão. Ele ia pro outro lado, eu falei, aí terminou, eu fui lá para fora. Eu falei assim, vocês pedem tanto, vocês pastor, para Deus fazer isso. Quando Deus faz, você quer parar? Não, não vai parar não. O fogo vai descer. Ele falou, é verdade.
deixa o fogo descer. E ele deixou. Ele deu liberdade, ele estava à frente dele. E desceu a glória de Deus naquele lugar, irmão. E eu aceitei Jesus de novo lá, de novo. E eu fui batizado de novo. E eu quero mais desse Deus de novo. E eu cheguei a uma conclusão. E todo mundo que foi aí está falando a mesma coisa, o mesmo espírito. Que não tem como a gente viver uma vida mediana no espírito. Nós temos que viver uma vida mergulhadas no espírito. Não tem como. Aí eu cheguei, pode se achar que eu sou careta. Aí eu cheguei em casa, eu não fui ligar, eu não tenho nada para fazer. Eu não consigo dormir de dia, estava cansado, arrebentado. O Marcelo até me ligou, falou: Marcelo, estou cansado, vou descansar depois da conversa. Aí tomamos um banho, as crianças estavam descansando e tal. Aí eu falei para ela: vamos ligar a televisão. Aí ligou. A Sky, né, a gente não tinha feito recarga, aí só tava com esse canalzinho Globo, tarará, com as coisas, com as porcaria que a gente não assiste. Eu falei: não tem nada, desligando. Aí eu fui lá, peguei o violão e olha o Paracruz, e tirei a música, fiquei um tempo adorando a Deus. E aí eu fui de novo, depois que adorei pra TV, falei: bem, não tem nada. Falei: vamos assistir um filminho então. Eu falei: então vamos procurar um filme aqui, uma coisa, não tem nada na televisão. Aí achamos o único filme que a gente não tinha assistido ainda em casa, Mercenários 2. Gastaram muito ketchup pra fazer aquele filme lá. Aí começa o filme, pá, cabeça dos outros explodindo e tal. Irmãos, eu sempre gostei de filme de ação. Quem já assistiu filme comigo sabe. Vai pra esse filme de romance e fala: não, eu quero ver tiro, quero ver. Irmãos, eu tava tão em Deus. Tô falando assim, tô falando sério. Que eu tava assistindo aquilo lá, eu não achei gosto nenhum naquilo lá. Eu fiquei olhando e falei assim: nossa, que bobagem. Chuck Norris, Van Damme. Fiquei olhando. Tô falando sério. Eu falei: Dani, será que eu tô ficando doido? Eu olhei pra ela e falei: será que ela tá gostando? Eu falei: deixa eu perguntar um negócio, você tá gostando? Ela ficou assim olhando. Sabe por que? Deixa eu te falar. Eu não tô com vontade de terminar esse filme. Não tô nem aí pra esse negócio. Perdi a vontade de assistir filme, essas coisas, bobeira. Ela falou: nossa, eu tô sentindo a mesma coisa. Aí desliguei a televisão. A gente terminou, já tava no fim. As meninas chegou lá, a Cris tal, com as crianças, que nosso filho tava com a Cris. Aí desligamos a televisão. Ficamos falando das coisas de Deus. Eu perdi o gosto, irmão, para as coisas do mundo. Perdi o prazer. Mais ainda, depois que eu fui nesse retiro. Amém, irmão. Tá liberado. Tá na benção. Ó, mandou uma mensagem aqui. Vai na benção, vai lá. Aí, irmãos, eu falei: Deus fez alguma coisa dentro de mim. Eu perdi o gosto das coisas. Coisas que eu gostava antes. Tem alguma coisa errada? É pecado? Não, mas eu perdi o gosto. Deus fez uma obra dentro de mim. Talvez Deus queira fazer essa obra também dentro de você. Sabe por que nós temos um defeito muito grande? Nós temos pena da nossa carne. Um jovem falou isso para mim lá, eu achei tremendo aí conversando. Ele falou: pastor, às vezes a gente tem pena da nossa carne. A gente chega de um evento, de um congresso desse, a gente já tô cansado, vou assistir uma TV, vou assistir um programa, e a gente perde, dá as costas para aquilo que ainda Deus está operando dentro de nós. Quando Moisés entrava na tenda do encontro e ele encontrava com Deus, ele não dava as costas para a tenda, ele saía de costas para o lado de fora da tenda, porque ele não queria tirar os olhos do Senhor. Quero te dar uma orientação como seu amigo e seu pastor. Quando você estiver num ambiente de glória, quando Deus tocar você lá na sua casa ou aqui no culto, não volte para a sua vida fazendo as coisas tipicamente como você fazia. Dê tempo para as coisas que Deus fez ser gerado em você. Se você direto já chegar a ver o Facebook, faça um jejum de Facebook. Estou falando que você tem que acabar, nunca mais entrar, não é isso? Faça um jejum. WhatsApp, faça um jejum. Televisão, faça um jejum. Internet, faça um jejum. E deixe Deus continuar produzindo aquilo que Ele começou dentro de você. Dê liberdade. Porque às vezes a gente volta de uns congressos, de uns cultos como esse, poderoso, e a gente chega, daqui a pouco estou desanimado de novo. O que está acontecendo? Está acontecendo que receber a presença de Deus é fácil, é só você se quebrantar. Porque a Bíblia fala que um coração quebrantado e compungido Ele não rejeita. Você pode ter pecado o que for, você pede perdão, arrepende, abre o teu coração e vem. É fácil. Mas manter essa presença que é o difícil. Porque nós temos compromisso, nós temos tantas dificuldades na nossa vida, tantos empecilhos para que a glória de Deus mantenha. E isso aconteceu com essas mulheres. Elas eram também discípulas de Jesus. Jesus não discipulou só homens, Ele discipulou mulheres.
Ele discipulou aqui Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. E ele já havia alertado aos seus discípulos que seria necessário que ele fosse entregue na mão de pecadores, morresse, para que ao terceiro dia ele ressuscitasse. Ele já havia avisado. É a mesma coisa de Deus sendo seu amigo, falar: olha, nós vamos passar um momento difícil aí e tal, mas isso vai ser necessário, mas depois nós vamos passar, nós vamos vencer, vamos estar juntos. E de repente você fala: poxa, mas que deu, o cara sumiu. Não, eu te avisei. Você tem que ser forte nesses momentos. Você tem que trazer à memória aquilo que te dá esperança. Você vem no retiro, né? Vem da administração, igual vocês também ficaram aqui descansando esses dias, mas à noite foram na administração. Tenho certeza que Deus operou lá. E vocês voltam, e aí vem o dia a dia, vem a dificuldade. Igual eu falei pro bispo lá, falei: bispo, tá bom aqui, não ruim que amanhã eu vou embora, sexta-feira eu vou estar dentro do hospital. E aí eu vi um desafio para mim, que era o quê? Manter essa presença na minha vida, porque é ela que me sustenta, é ela que me deixa de pé. Eu sou homem como vocês. E aí fala que no primeiro dia da semana, era de madrugada, e essas mulheres se levantaram e foram para onde? Está escrito aí, aonde que elas foram? Para o túmulo, para o sepulcro. Túmulo é lugar de morte. E elas levaram junto com elas o que? Aromas. Existe na versão de João e de Mateus, fala que elas levaram perfumes para embalsamar o corpo de Jesus. Naquela época era muito comum fazer embalsamar. Você lembra que o Egito, os faraós sempre faziam isso? Eles embalsamavam o corpo. Eram produtos, perfumes naturais que eles passavam no corpo, que atrasavam o processo de decomposição e permitia na mentalidade deles que fosse imortalizado aquela imagem para eles. Quem está entendendo? Então veja só, Jesus fala aqui para os discípulos: eu vou ter que morrer, vou ter que passar pela morte, mas eu vou vencer a morte e vou voltar. E aí esses discípulos fazem o quê? Eles vão para procurar Jesus num lugar de morte e não de vida. E eles levam junto com eles o quê? Perfumes para embalsamar o corpo de Cristo, para que eles mantivessem viva na memória deles a pessoa de Cristo. Se eles levaram esses perfumes, essas mulheres, qual era a intenção delas? Embalsamar, preservar a lembrança. E fala que quando elas entraram no túmulo, elas ficaram perplexas. Elas viram um anjo. E aqui no versículo 3 fala: mas ao entrarem não acharam o... Não está escrito aí? Está escrito aí: ao entrarem não acharam o Senhor Jesus? Tá? O corpo. Corpo está falando de alguém morto. Jesus já havia profetizado que iria ressuscitar. E elas foram no túmulo, não para... Vamos lá ver se elas foram para encontrar um corpo, um morto. E fala que quando elas não encontraram o corpo, elas ficaram o quê? Perplexas, elas ficaram decepcionadas. Eu quero profetizar algo na sua vida. Se existe uma promessa na sua vida, que Deus falou: espera. O momento é de morte, mas espera, que a promessa vai se cumprir. Sabe por que eu estou tranquilo em relação à minha esposa? Porque tem muitas promessas ainda para se cumprir na vida dela junto comigo. Então o momento pode ser de morte, mas ela vai passar pela morte e ela vai vencer, porque há uma promessa sobre a vida dela e a minha vida. E talvez você esteja passando por isso. Deus prometeu que os seus familiares iriam entregar a vida deles a Cristo, então eles não morrerão sem que isso se cumpra. Toma posse disso. Mas elas foram incrédulas. A expectativa delas era de encontrar um corpo ali, parado, imóvel. Mas elas ficaram decepcionadas. Eu profetizo que Jesus vai te decepcionar. O que é isso? No lugar daquilo que você procurava, morte, você não vai encontrar, porque aquilo que você pensa que está morto ressuscitará e virá em vida te encontrar. Aquela promessa que você acha que está morta
que você acha que é o fim, aquilo que você pensa que é o fim, aquilo que os médicos falam, não, é o fim, você vai encontrar em outro lugar, não no túmulo, porque está viva. Aquelas mulheres ficaram decepcionadas, porque a expectativa delas em relação ao que elas iriam encontrar era diferente. Deixa eu te falar uma coisa. A expectativa que nós temos em relação à pessoa de Jesus não muda quem realmente Ele é. Mas a expectativa que nós temos em relação à pessoa de Jesus, sendo uma expectativa errada, não sendo exatamente aquilo que Ele realmente é, pode mudar, alterar aquilo que Ele deseja para mim e para você. Jesus não estava preocupado em convencer a Satanás que Ele era o Filho de Deus. Se você é o Filho de Deus, ordena essa pedra que se transforma em pães, eu vou acreditar. Ele não estava preocupado, porque ele tinha convicção que Ele era. Ele não estava preocupado em convencer as pessoas que Ele era o Messias. Alguns dizem que você é o Messias. Ele falou, vocês estão dizendo? Eu não preciso me afirmar, porque eu tenho convicção de quem eu sou. Muitas vezes as coisas não acontecem na nossa vida, não porque Jesus não é quem Ele diz ser, mas porque a expectativa que você tem em relação a Ele é errada. E isso é um problema para você e não para Ele, porque Ele permanece sendo quem Ele é, porque Ele é imutável. Passarão céus e terras, mas a minha palavra não vai passar. Então, acreditar na promessa de Deus para a sua vida ou não, é uma opção para você, e não para Ele, porque simplesmente Ele é. A quem vocês procuram? A Jesus Nazareno. Eu sou. O problema não é quem Jesus é, mas o problema é a expectativa que você tem em relação a quem você pensa que Ele é. Talvez a religião colocou um Jesus morto para você, numa cruz. Talvez a religião colocou um Jesus mamon, que só vai dar dinheiro e casa para você. Talvez a religião colocou um Deus punidor, que só vai te punir quando você errar. Mas a palavra de Deus fala que Ele é o príncipe da paz. Se você precisa de paz, Ele tem paz. Se você precisa de uma direção, fala que Ele é o maravilhoso conselheiro. Se você precisa de força, a palavra de Deus fala que Ele é Deus forte. Aleluia. Se você precisa de um recomeço, fala que Ele é a estrela da manhã. Oh, aleluia. Se você precisa de companhia, fala que Ele é o Emanuel, Ele é o Deus conosco. Se você precisa de justiça, fala que Ele é o sol da justiça. Do que mais você precisa? Ele é. Que por Ele, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Então o problema não era quem Jesus era, o problema era a falta de fé e convicção dessas mulheres em relação a quem realmente Jesus era. Quantos estão compreendendo? E fala no versículo 3, achei tremendo, como existem segredos na Bíblia que são muito simples. Aqui fala no versículo 3, mas ao entrarem e não acharem o corpo do Senhor Jesus, o corpo e não Ele, aconteceu que ficaram perplexas a este respeito. Elas tinham convicção que chegariam e encontrariam o quê? O corpo. Já estava decidido isso dentro dela. Aquilo que Satanás conseguiu te confundir, colocar dúvida, e você está fechado naquela opinião, Deus vai mudar isso. Você vai ficar perplexo, vai ficar de boca aberta. Eu achei que aqui tinha um corpo, e o Senhor fala, não, não tem. Aqui tem vida, aqui tem restauração, aqui tem promessa, aqui tem perdão, aqui tem amor, aqui tem misericórdia, aqui tem paz, aqui tem alegria. Aleluia. Então elas, possuídas de grande temor, baixaram seus olhos. Esse temor que elas tiveram não foi por conta do anjo. Tem pessoas que idolatram anjos. Ah, o meu anjo da guarda. A Bíblia fala que os anjos são ordenados por Deus para nos servirem. Eles são servos. Eles são conservos que nos servem. Eles não servem para ser adorados, para serem respeitados, assim, reverenciados. Elas não baixaram seus olhos porque elas estavam reverenciando a um anjo, mas elas abaixaram seus olhos porque elas reconheceram que a posição que elas estavam, a compreensão que elas estavam,
era uma compreensão incrédula. Primeira coisa que tem que ser gerada em você quando Deus frustra isso, essa convicção errada que foi colocada em você, é você curvar e reconhecer que você é naquele momento incrédulo. Elas curvaram suas cabeças, baixaram seus olhos ao chão, e a resposta do anjo para elas foi no final do versículo 5. Olha, eu amo isso aqui que eles falam: porque buscai entre os mortos ao que vive. O anjo viu que elas se quebrantaram e ele foi para cima delas. Eu vou fazer uma pergunta para você, você vai contextualizar naquilo que você está vivendo hoje. Porque você continua procurando entre aquilo que está morto, aquilo que está vivo. A restauração do seu casamento já foi liberada para você. A restauração da saúde dos seus familiares já foi liberada para você. A restauração do seu ministério já foi liberada para você. A restauração, a libertação, a cura já foi liberada para você, conquistada na cruz do Calvário. Porque você continua procurando a esperança, aquilo que é vivo, no meio daquilo que está morto. Nós servimos a um Deus vivo como se ele fosse morto. Por quê? Olha para o seu irmão e fala: por quê? Procura entre os mortos aquilo que está vivo. Você vai encontrar aquilo que está vivo no meio dos vivos. Você quer encontrar aquilo que Deus tem para você? Anda com gente de fé. Posso ouvir amém? Anda com gente que não se curva diante da circunstância. Eu posso muitas vezes estar cansado, meu corpo assim, mas nenhum momento, querido, eu fraquejei na minha fé. Deus sabe do fundo do meu coração do que eu estou falando, em relação àquilo que vai fazer na vida da minha esposa. Em nenhum momento. Então deixa eu te falar, andar junto. Vamos andar junto. Se você está cabisbaixo, as pessoas vêm, ainda semeiam mais morte, destinam mais desânimo em você. Nesses dias eu vou falar um negócio para você. Tem pessoas que vêm falar comigo em relação a Deus, e eu tenho que encorajar elas. Elas vêm falar: não, eu falo: não, mas Deus vai fazer. Todos os dias do retiro eu acordava, eu falava para Dani: doeu a noite toda, e agora está doendo também, frio e tal. E ela se arrumava, no batomzinho, que é cabelinho dela, que balança. Ela anda e balança, que jeitinho dela. E ela chegava: bom dia. E o pessoal, igual aquela mulher: vai tudo bem contigo? Ela: vai tudo bem. E aí, como é que você está? Tô bem. Teve gente restaurada na alma só disso. Teve pastora que mandou mensagem para mim hoje, falou: Deus me curou e me restaurou, só de ver todos os dias sua esposa. Tô bem. E no outro dia de manhã cedo eu perguntava: e aí? Eu olhava dentro dos olhos dela, o olho dela brilhava, ela dava aquele sorrisinho: tô bem. Eu não tenho motivo para reclamar mais. Deus me curou, me libertou, eu quero viver para Ele, eu quero servir a Ele. Sabe por quê, querido? Nós não estamos procurando no diagnóstico do médico. Eu estou indo fazer a biópsia porque tem que ser feito, mas seja o que for o resultado, não está liquidado o futuro da minha esposa naquela biópsia. O futuro dela está determinado pelo Senhor. Eu não estou procurando entre notícias de morte, entre palavras de morte, entre aquilo que está morto, a resposta. Eu procuro entre aquilo que está vivo. Eu mantenho viva a esperança e a fé. E você também. Para de andar com gente morta. Para de andar com gente que só quer te jogar para baixo. Vem andar com a gente. Não porque eu sou bom, mas porque Ele é minha força. Vem andar com a gente, vamos andar junto. Igual a Jana falou no carro lá. Nós estamos crendo naquilo que ela falou, naquilo que você sempre pregou para nós. Tipo assim, ela está certa. E aí? Você vai ter que viver agora o que você prega. É isso mesmo, é isso mesmo. Está certo. É isso que as ovelhas esperam do seu pastor. Integridade. Não tem como disfarçar um negócio desse, querido. Eu podia falar: domingo tem culto, Deus abençoe vocês. Estou sem voz, mas eu fiz questão de a gente estar aqui. Sabe por quê? Porque eu fiz questão de estar aqui glorificando o Senhor, porque Ele é minha força. Aleluia. Ninguém aqui talvez está passando por uma dificuldade no nível que nós estamos passando. Então deixa eu te falar, aí já é circunstância bastante para você não ter nenhum motivo para reclamar. Algum dia alguém aqui viu eu reclamando disso? Falando:
o negócio tá feio, não sei não. Algum momento, alguns de vocês, pode falar. Teve gente que a gente teve que ter força. Nós estávamos lá no hospital do Júlia Kubitschek, fazendo a consulta, no mesmo hospital na qual ela vai agora fazer o exame, a cirurgia, e tinha uma mulher do nosso lado. Ela chegou depois, e ela ficava olhando assim para nós. Essa mulher, uma coisa vai acontecer. E ela tá olhando. Vocês estão aqui por causa de quê? Eu falei, não, aconteceu isso com minha esposa, ela vai fazer uma consulta aí e tal. Aí ela virou e falou, minha mãe também estava ruim, quase morreu, mas o Senhor libertou ela, que não sei o que tal. Eu falei, nossa, a mulher é desse tamanho. E Deus também vai fazer na vida da sua esposa. Ela nem sabia se nós era crente. Começou tal. Aí no final falou, vocês são crentes, né? E o povo que estava perto de nós, o resto, tudo olhando nós assim. Eu falei, esse povo é maluco. Assim. Tinha uns outros sentados assim. Eu falei, somos glória a Deus. Somos além de crente, nós somos pastor. Ela falou, Pai do Senhor. Eu também sou da igreja batista, da igreja tal, que sei o que, glória. Isso aí não vai ser nada não. Com o braço desse tamanho ela. E falou, isso aí não vai. Até bigode a mulher tinha. Isso aí não vai ser nada não. Você vai ver o que Deus vai fazer. Falei, nossa, é dessas que Deus manda mesmo. Dessa grossura o tornozelo dela. Aí nós estamos saindo do hospital. O hospital é uma cidade tão grande. Nós chegamos lá no portão. Onde está aquele povo barulhento? Nós encontramos 3 irmãs. Sabe aquelas irmãzinhas que vai ter rodinha no pé? Com a saia lá embaixo, né? Parece que tem rodinha no pé. Com o cocão desse tamanho assim. Parece que crente atrai crente. Nós tá passando. A Zaí fez assim, mas nós. Olhando nós, eu já cheguei assim, Pai do Senhor, irmã. Nós somos crentes mesmo, é isso mesmo que você está querendo saber, né? Nós somos. Falei pra ela. A minha esposa já ficou rindo. Ela falou assim, aí eu fiz que nem meu pai. A minha esposa que está aqui, do meu lado aqui, ela vai internar que semana que vem. E vocês que estão vindo fazer oração, vocês estão vindo fazer oração, né? É isso mesmo, irmão. Vocês vão também orar por ela. Ela falou, grande é a obra que Deus tem na vida de vocês. Aquelas mesmo do cocão, aquelas lá que do fogo. Eu falei, Jeová, é isso mesmo. Satanás, você tem envergonhado. Nós vamos ficar procurando na morte. Tem gente que gosta de notícia ruim, já percebeu? Então, pastor, ele tá todo mundo, não tá bom. Não lembra que negócio? Tem gente que é assim. Ele torce para alguém perguntar se ele tá bem, para ele falar o quê? De coisa ruim. Porque ele procura sempre. Ele sempre está querendo levar o que? Os aromas. Para conservar viva a memória daquilo que está morto. Não conserva a memória daquilo que está morto, conserva a memória daquilo que está vivo. Quero trazer a memória aquilo que me dá esperança. Morte dá esperança? Coisa ruim dá esperança? Aquilo que não deu certo dá esperança? E elas ficaram perplexas em relação a isso. Poxa, como que a gente não acreditou? Elas que andaram com Jesus, elas que caminharam com Jesus passaram por isso. Quanto mais nós, eu não vou julgar ninguém aqui. Estou falando que eu sou mega, super, ultra. Não. Nós somos sujeitos a passar por isso. Glória a Deus que o Senhor enviou um anjo ali para alertá-las. O anjo, imagina? Brincadeira, hein? De estar lá com o Senhor agora, eu tenho que ir aqui. Que retardatário esperando essas outras chegar aqui. Mesmo tem que falar esse negócio para ela. O anjo ficou lá esperando. O anjo ficou lá só para elas. E aí, versículo 8. Então se lembraram das suas palavras. Chegou o momento de você lembrar das palavras dele. Chegou do momento de você lembrar das palavras de Jesus. Chegou o momento de você lembrar da voz dele, que é como a voz de muitas águas, do olhar dele, que é como olhos, como chama de fogo. Chegou o momento de você lembrar. Lembra quando você estava lá no hospital, antes mesmo de eu te conhecer, fez aquela cirurgia, quase morreu? Lembra, ele te visitou? Lembra depois que você queria tanto ter um filho e ele te deu? Lembra que depois mesmo dando um filho você passou mal, ele esteve lá com você? Aquele mesmo Jesus daquela voz forte, que dá uma coça na morte, é o que está com seu pai agora. Lembra das palavras dele. Lembra dele. Como é fácil nós esquecermos dele. Como é fácil nós esquecermos das palavras dele. O mundo, as vozes do mundo faz a gente confundir. É
tempo de lembrar. É tempo de lembrar das promessas. Cada vez que Deus usou essas irmãs que eu estou falando, aquela lá no corredor, essa no final, sabe o que ele está fazendo? Diego, lembra das minhas palavras. Antes de a gente acontecer isso com a gente lá na Bahia, a gente recebeu uma palavra. Eu estava tomando banho esses dias. Eu nunca filmei ninguém profetizando nada para nós. Mas na hora que o pastor estava profetizando lá na Bahia, eu gravei. O Espírito Santo me tocou, eu gravei. Aí o Espírito Santo falou: lembra? Vai lá ouvir. E na profecia o pastor fala exatamente tudo que estamos enfrentando. Aí o Senhor falou: lembra. Quando você perder a direção, quando você procurar na morte aquilo que está vivo, Ele vai fazer você lembrar das palavras, das promessas, das profecias, dos sonhos, da esperança. Sacode o seu irmão aí e fala para ele: lembra. Você não pode esquecer. Aleluia. E aí, preste atenção. Então elas lembraram das suas palavras. Versículo 9. E voltando do túmulo. Agora elas saíram do túmulo, saíram do lugar de morte. Anunciaram todas estas coisas. A palavra evangelho significa, na tradução literal, boas notícias, boas novas. Elas foram as primeiras apóstolas. A palavra apóstolo significa enviado. Deus usou elas e falou: vou enviar vocês, e vocês vão anunciar todas essas boas notícias, essas coisas. E elas chegaram nos discípulos e falaram: olha, Ele está vivo. Aleluia. Elas anunciaram todas estas coisas, e a todos os mais com que eles estavam. Aleluia. Deus é muito bom. Deus, Ele ama o homem. Deus, Ele ama a mulher. E Deus sabe o que Ele faz. Ele fez a mulher com um dom, o dom de falar bastante. Nós estávamos no retiro e as mulheres não paravam de falar. Não para um minuto. Então não podia ser os discípulos. Quem tinha que sair do túmulo para falar que Ele ressuscitou tinha que ser as mulheres. Porque todo mundo que elas iam falava: ó, Jesus ressuscitou, viu? Ele ressuscitou. Falou para os 11 e falou para todo mundo que elas encontraram: Ele ressuscitou, Ele ressuscitou, Ele ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. E aí, eu estava lá, e um dia Deus, numa coisinha que o irmão falou, às vezes Deus usa, fala comigo, isquinhas, para nos atrair de volta, sabe? O irmão falou uma coisinha, eu peguei aquilo para mim, pá, numa conversa. E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante, eu coloquei hoje, lá no grupo Rei Jesus. Quem viu? 1 Coríntios 15, 19. Talvez você fale: por que eu estou passando por luta? Por que está faltando dinheiro? Por que meu pai está doente? Por que a minha esposa foi ficar doente? Por que está acontecendo aquilo? Eu vou ler só um versículo para você. 1 Coríntios 15, 19. O irmão falou para mim, ó, eu estava passando umas lutas, tal. É, um dia Deus falou para mim: pá, isso. Eu vou encerrar agora lendo 1 Coríntios 15, 19. Quem quer a resposta disso? Você que muitas vezes, por quê? Por quê? Quem quer, sinceramente? A resposta está em 1 Coríntios 15, 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Por que acontece coisas ruins conosco nessa vida? Se a sua expectativa em Cristo é só nessa vida, você será a pessoa mais infeliz do mundo. Entenda uma coisa: muitas coisas vão dar errado aqui para você, não vai ser do jeito que você quer. Pessoas que você ama vai morrer, vai se ferir, mas há uma esperança para depois dessa vida, porque Ele venceu a morte e ressuscitou.
E aqueles que morreram com ele primeiro ressuscitarão e subirão e encontrarão com ele nas nuvens. E aqueles que estiverem com ele subirão depois, serão transformados num piscar de olhos e encontrarão com eles. E eles vão para um lugar onde não há choro, onde não há dor, aonde não há morte, aonde não há trevas, aonde não há lágrimas, porque ele enxugará dos nossos olhos toda a lágrima. Aleluia. Se você espera dele só nessa vida, você é infeliz. Sabe por que a igreja está cheia de gente infeliz? Campanha da prosperidade, campanha da casa própria, campanha do carro novo, fogueira santa de Israel. A igreja tem ensinado as pessoas a esperar de Cristo só nessa vida. Então não posso prosperar, eu não posso desejar ter uma vida boa? Sim. Mas se você segura as crianças em nome de Jesus, vinde a mim os pequeninos, mas fique quietinho. Venha, mas venha com um zipinho na boca assim. Ó, se você espera só isso, você é infeliz, irmão. Hoje em dia a igreja só está pregando o quê? Essas igrejas aí? Seja feliz nessa terra. Ninguém quer morrer, ninguém quer cruz. E por que as pessoas que vão à igreja continuam tomando remédio, continuam indo no psicólogo? Por que nas igrejas continuam pregando autoajuda? Parece que o pastor é mais psicólogo do que pastor. Porque as pessoas continuam infelizes. Quem aqui já quis muito ter uma coisa material? Muito. Levanta a mão. E você conseguiu. Você conseguiu. Durou quanto tempo essa felicidade? Durou muito tempo? Você está compreendendo? O dia que eu tiver aquele negócio, eu vou ser feliz. Se você espera alguma coisa dele só nessa vida, vou te dar uma resposta. Você será não só infeliz, mas o mais infeliz do mundo. Está escrito aí. Porque João Batista mesmo disse: ao homem não é dada coisa alguma se do céu não receber. Podem cortar minha cabeça, não tem problema. Eu vou pôr em minha cabeça a prêmio. Mas eu não espero dele só nessa vida. Mas João Batista foi tão bonzinho. Ele tinha uma diferença de idade para Jesus de quanto tempo? Vamos ver se vocês são bons de cabeça. 6 meses. Jesus morreu com quantos anos? 33. No início do ministério de Jesus, João Batista morreu. Então, basicamente, ele morreu com quantos anos? 30. 39,5. 29,5. Novinho. Oh, que fracasso. Oh! Perdeu um filho. Imagina uma mãe enterrar um filho. É triste ou não é? Só que o João Batista entendeu o quê? Se eu não tiver um motivo, lembra dessa frase, escreve aí. Se eu não tiver um motivo para morrer, eu não tenho um motivo para viver. A vida só vale a pena se você tiver um propósito, um motivo que vale a pena você dar a vida por isso. Está entendendo? Eu não tenho medo de morrer. Sabe por quê? Porque eu já morri. Eu já entreguei na cruz. Pelo contrário, eu sou doido por morrer por Jesus. Sou doido. Sua vida só vale a pena se você tiver um motivo para entregá-la por um propósito maior. João Batista morreu novo. Poxa, eu queria tanto um filho, Deus me dá um filho, agora ele morre com 29 anos. Triste, né? Por que João Batista morreu? Ele era um grande pregador. Por que Deus não estava lá quando aquele homem cortou a cabeça dele? Quem disse que Deus não estava lá? Deus se agradou daquela cabeça rolando. Plaft. Porque ele viu que cada gota de sangue, cada molécula do corpo de João Batista não era para si, mas era para ele. Ao homem não é dado coisa alguma se do céu não receber. Ele me deu a vida, ele tira. Igual Jó. Jó estava leproso, estava com o coração leproso. Depois que Deus curou ele, ele falou assim: nu eu vim, nu eu volto, eu não estou nem aí. Paulo falou: viver para mim é lucro, morrer é Cristo, eu não estou nem aí. Estevão, na hora que foi ser apedrejado, ele não colocou a mão na frente não. Ele tirou suas mãos e fala que ele olhou firmemente para o céu e o seu rosto brilhava, porque ele não esperava algo dessa terra. Entenda
isso, igreja? Ele esperava algo maior. E quando nós entendemos, nós paramos de sofrer por causa de dinheiro, por causa de doença, por causa daquilo que não deu certo, por causa de um arranhãozinho na porta do carro novo, por causa de um amassadinho, nhenhenhé. Por quê? Existe algo muito mais precioso do que isso. Algo que o ladrão não pode roubar, algo que as traças não podem corroer. E eu te pergunto, aonde está o teu coração? Porque a Bíblia fala, aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Se você respeita muitas coisas materiais e físicas, me desculpe, filho, mas o seu coração então está nas coisas materiais, que podem ser roubadas e deterioradas. Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Aí o meu tesouro são meus filhos. Se eu perder meus filhos, eu morro. Qual que foi a primeira coisa que aconteceu com Jó? E o que Jó disse? Aquilo que eu mais temia, isso me... Então tome cuidado. Se os seus filhos estiverem no lugar de Cristo, aí você está profetizando, não, eu estou afirmando. Qualquer coisa que estiver no lugar de Cristo na sua vida, e se Cristo que estiver no meio do caminho, e Cristo quiser você a qualquer preço, Ele tira. Se você não entregar, Ele tira. Será que você está entendendo? A coisa que eu mais amo é meu filho. Não, eu amo muito a Sara, amo muito o Samuel, amo muito, daria minha vida por eles. Amo muito a minha esposa. Mas quando a minha esposa ficou nessa situação, aqui na igreja eu falei, eu te amo, mas eu amo a Ele acima de todas as coisas. Eu amo a Ele. Eu já decidi, se Deus tirar qualquer coisa de mim, eu vou continuar amando Ele. Aí eu fui lá na igreja tal, aquele dia eu fui, ninguém olhando em mim, ninguém ligou pra mim, eu desviei. Pastor, tem que ir lá visitar o irmão, porque ele desviou, porque esse cara, ele não desviou, sabe por quê? Ele nunca conheceu a Cristo. Porque se qualquer coisinha é empecilho para você não servir a Cristo, eu te falar, seu coração não estava nele. Você não desviou, você nunca conheceu Ele. Porque se no dia que não dá, no dia que não tem, você não serve a Cristo, então você não serve a Ele verdadeiramente. Você pode até esquecer, como as mulheres esqueceram, mas se vem um anjo, se vem uma trombeta de Deus como hoje, para te alertar, se você é de Deus, se você é de si, você faz o quê? Abaixa a cabeça e arrepende. E dá meia volta e sai da posição que estava e vai falar do quê? Da esperança, da vida e do amor. Amém? Se nós esperamos de Cristo somente nesta vida, somos os mais infelizes dos homens. Curva sua cabeça, vamos orar. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Aonde? Sonda, Senhor, o meu coração. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pela vereda. Guia-me pelo caminho eterno. Feche teus olhos e diga: Senhor, guia-me. Senhor, limpa o meu coração. Eu quero que o meu coração esteja em Ti. Há um texto muito lindo que fala: ainda que a figueira não floresça, nem que a vide dê o seu fruto, eu confiarei no Senhor. Aonde está essa igreja, essa geração que confia em Deus, mesmo quando as coisas não acontecem, mesmo quando as coisas não vêm? Nós estamos aqui, Senhor, olhando para a Tua cruz, olhando para o Teu sangue vertido. Nós oramos nesta noite em Teu nome, Senhor. Visita cada um que está aqui neste lugar. Mantém viva a fé e a esperança, como o Senhor veio na mente daquelas mulheres e fez que elas lembrassem das Suas palavras. Faça com que os que estão aqui esquecendo se lembrem das Tuas palavras, se lembrem das Tuas promessas, se lembrem da Tua voz, reconheçam Sua doce voz, e eles possam sair do túmulo. Saia do túmulo nesta noite, minha irmã. Saia do túmulo nesta noite, meu irmão, e vai para o lugar onde há vida, aonde o sol nasce, aonde a esperança aquece o seu coração. Em nome de Jesus eu profetizo sobre a tua vida.
É tempo de você sepultar de uma vez por todas aquilo que morreu. Não é tempo de você embalsamar. Aquilo que morreu, morreu. Aquilo que é promessa, ainda que morra, ressuscita. Mas aquilo que era para morrer, morreu. Tempo de entrega. É tempo de entendimento. Mais do que religião, entendimento. É tempo de quebrar as prisões da mente. É tempo de dizer: Senhor, eis-me aqui, eu te sirvo. Talvez você nunca vai abandonar o teu emprego, como eu, para ser uma pessoa que vive integralmente 24 horas, meu Deus. Mas o tempo que você tiver disponível, você vai servir a Deus com o seu melhor. O tempo que você tiver na sua casa, você vai pastorear os seus filhos. Vai orar, você vai pastorear a sua esposa. A esposa vai fortalecer o seu marido. Você não vai gastar tempo excessivo na frente da internet ou da televisão. Mas você vai buscar. Ah, mas às vezes eu não compreendo. Também muitas vezes eu não compreendo as coisas, não compreendo o que eu leio. Mas vai orando, Deus vai te dar entendimento. Ele vai te dar sabedoria. Eu profetizo sobre vocês que têm fome, têm sede. Sabedoria na palavra. Sabedoria, entendimento para entender. Oh, xarabacandalabaquete andalabá. Eu olho para a cruz. Olho para a cruz. Olho para teu filho sendo entregue em meu lugar. Seu sangue se vertendo, os meus pecados a tirar. Olho para a cruz. Olho para a cruz. Não há como duvidar do teu amor. Não há como duvidar. Olho para a cruz. Olho para a cruz. Olhe lá para a cruz. Leva os teus olhos para lá. Feche os teus olhos e olhe. Olhe com os teus olhos espirituais. Olhe. Seu sangue se verteu. Oh, Senhor, nos dá força. Nos dá força, Cristo vivo. Cristo vivo. Oh, olho para teu filho sendo entregue em meu lugar. Seu sangue se vertendo, os meus pecados a tirar.